copy em si, porque o meu objetivo é mais mostrar o como transformar o conteúdo em copy, não te ensinar necessariamente a escrever a copy, a gente vai já falar sobre esse processo, mas eu quero só te despertar para você entender que isso vai fazer uma mudança brutal nos teus resultados. Porque cada conteúdozinho que você produz vai ter um poder triplicado, quadruplicado, às vezes mais do que isso. Porque um videozinho só pode se transformar em uma campanha que pode ser automatizada, que pode ser escalável, que pode gerar um baita resultado para tua empresa. Então assim, ó, você viu que o conteúdo ele pode gerar uma oferta do produto ou o conteúdo ele pode levar para um outro ponto. Uma vez que você estrutura a copy do teu conteúdo ou transforma o teu conteúdo em copy, você vai para as campanhas. E basicamente existem aí 3 tipos de campanhas que eu quero sugerir para vocês. A primeira campanha é um webinar ao vivo, onde você vai combinar uma data e horário para entregar esse conteúdo. Você pode fazer isso de uma maneira semanal ou a cada 15 dias. A segunda campanha é um webinar gravado, que fica rolando aí de 15 em 15 minutos e você pode deixar diariamente rodando. E a terceira estratégia é quando você transforma o teu conteúdo em uma série de lições, no caso texto, e aí você pode tanto fazer em tempo real, tô liberando as lições, como pode estar todas as lições prontas e liberadas de uma vez. Então eu tô falando aqui de 3 a 4 lições. Então qual que é o ponto? Do conteúdo você pode levar para cá. Então, por exemplo, essa transmissão que você está assistindo agora, essa é uma transmissão que eu crio, eu trabalho esse material, e agora eu posso chegar então nas mídias sociais, posso gravar um vídeo no YouTube com o mesmo tema. Como transformar conteúdo em copy, posso falar aí em 4, 5 minutos da visão geral, e eu levo as pessoas então para um webinar gravado, posso levar as pessoas para uma transmissão, ou eu posso combinar um treinamento ao vivo, ou eu posso levar para um texto. Mas o ponto é que eu comecei fazendo algo mais elaborado e eu pego pedaços desse conteúdo e eu posso ir lá e trabalhar. Então o que eu posso fazer agora? Vamos imaginar que eu monto um conteúdo aqui de 1 hora. Eu posso pegar minutos dessa 1 hora, posso transformar em vídeos curtos e posso falar, você quer ver a transmissão completa? Se cadastra aqui para você assistir. Eu começo a dar poder para aquele conteúdo. Eu começo a dar uma ênfase muito maior para aquele conteúdo. Eu consigo deixar que aquele conteúdo que seria entregue muitas vezes num vídeo no YouTube gratuito é algo muito mais desejável. Porque ele foi muito mais estruturado e eu levo a pessoa para um outro ambiente. Eu coloco a pessoa em um outro cenário, onde nesse cenário agora, teoricamente, eu tenho mais atenção da pessoa, tenho mais engajamento. Serão todas as pessoas que irão avançar para a segunda fase, para a terceira fase? Não. Mas, lembra o que eu falei, eu estou falando de uma audiência mais engajada que tem um desejo. Uma audiência mais engajada e uma audiência mais qualificada. Então eu tenho pessoas que se interessaram por esse assunto e elas estão se qualificando. Então, se você está me escutando até agora, é porque esse assunto te interessa, porque esse assunto é importante para você, porque esse assunto está engajando. Então, ao invés de gravar 3, 6, 10, 12 vídeos independentes, eu crio uma mensagem mais completa, que durante essa mensagem você tem a oportunidade de me conhecer melhor, eu tenho a oportunidade de te orientar melhor, de te dar mais informações, de te dar a visão geral, e juntos, em uma transmissão, muitas vezes eu consigo conduzir você por todas as etapas, por todos os passos, até que você fala, ok, você me ajudou a entender da oportunidade, você me ajudou a entender muitas vezes pontos que eu não estava necessariamente prestando atenção, e eu consigo te conduzir de um passo ao outro. Então isso aqui é muito importante porque você acaba trabalhando 3 tipos de campanhas. Eu gosto dessas 3 campanhas, que é a copy em campanha, porque o ao vivo você programa. Então vamos imaginar que você fala assim, sexta-feira eu vou fazer uma transmissão ao vivo, ou próxima segunda-feira eu vou fazer uma transmissão ao vivo. Você tem uma oportunidade de combinar com as pessoas que naquele dia você vai trabalhar aquele tema de uma maneira mais avançada. Então vamos imaginar que você marque uma transmissão para quinta-feira, 6 horas da noite. Você pode passar segunda, terça, quarta, quinta, até a hora da transmissão, aprofundando ou trazendo tópicos relacionados àquilo que você vai aprofundar. Então, por exemplo, vamos imaginar que você, fala sobre falar em público. E você vai dar um treinamento ao vivo de 1 hora falando sobre esse ponto. Você pode passar aí os 4 dias anteriores dando pinceladas no tema, criando mais desejo, preparando as pessoas até o momento da transmissão. Você lá dá o seu show da sua aula. Mas o teu conteúdo agora, ele tá criando uma tensão e criando uma direção para tua audiência. Não como eu fazia antes e como alguns acabam fazendo hoje. Conteúdos mais aleatórios. Conteúdos que não necessariamente conversam um e o outro. Às vezes você começa a fazer lives com mais frequência e por mais que você tente criar temas, não é uma campanha. Você está às vezes fazendo live lá para conversar com as pessoas, respondendo perguntas, e as perguntas não necessariamente conduzem as pessoas para a solução que elas precisam. Então o ponto-chave aqui é você entender que nós estamos falando ao mesmo tempo de uma estratégia que vai te dar audiência, que vai te dar autoridade, que vai gerar engajamento, mas que principalmente vai levar as pessoas para um caminho de vendas, vai levar as pessoas para um momento de compra, ao mesmo tempo que você gera autoridade, ajuda as pessoas, quebra objeções, e etc, etc, etc. Então eu gosto do ao vivo, porque tem essa característica. O gravado é quando você já está com a mensagem bem consolidada, você já está com a mensagem bem refinada, e você quer então mais pessoas, você quer um processo de escala, você quer pessoas que
vão pegar aquela mensagem, vão consumir o conteúdo no momento que for mais conveniente para ela, e elas vão lá e, beleza, podem comprar ou não. E a série de lições, aí você precisa estar em um nível de copy muito mais avançado, porque exige texto. Então, quando você está trabalhando texto, por exemplo, deixa eu colocar aqui para você ter uma noção. Então, quando eu coloco o texto, aí é uma copy muito mais sofisticada. Tende a ter uma conversão maior, porque você vai trabalhar ali a copy com mais preciosismo, com mais detalhe, tem que acertar mais, etc. Mas quando as pessoas começam a ler, geralmente elas continuam. Então o ponto-chave para chegar nesse nível aqui, aí você tem que estar com um nível de copy maior. Tá? É como se fosse assim, ó. Aqui, você está começando com copy, você ainda não tem muita habilidade, então no Gogol você vai desenrolando, porque você vai conversar ao vivo com as pessoas, você vai tirar dúvida. No gravado, a sua copy já precisa estar bem mais refinada, porque não vai ter interação, é só a pessoa te escutando e você precisa passar por todas as etapas. E na série de lições, aí é um nível muito maior ainda de copy. Então aqui é como se fosse iniciante, intermediário e avançado. Você trabalhar aí um pouco dessas estratégias. A grande vantagem é que vai chegar um dado momento onde você vai ter 10, 12, 15, 20 palestras gravadas, que são 20 fontes de vendas e lucro para tua empresa. Você pode ir comprando tráfego para estratégias diferentes. Então, todas as vezes que você for gravar um conteúdo, um vídeo, você pensa, para qual palestra eu vou levar essa pessoa? Para qual ponto de contato eu vou levar essas pessoas? Para qual campanha eu vou levar essas pessoas? E vai chegar um momento que você vai ter um acervo enorme disso. Em muitos casos, você vai chegar e vai falar o seguinte: vou promover esse vídeo aqui no YouTube. Vou promover esse vídeo no Facebook. Vou promover esse conteúdo no Instagram. Vou promover, sei lá, no IGTV. E quando a pessoa terminar de consumir aquele conteúdo, ela vai pra campanha. Então vai ter um momento que você vai falar, poxa, esse conteúdo leva as pessoas pra essa transmissão que tá me gerando vendas todos os dias. E você não precisa ter só um, você vai ter vários e vários e vários. Às vezes um parou de funcionar, você muda pelo outro. Mas o ponto-chave é que cada ponto de conteúdo, cada conteúdo que você cria, ele não se perde mais. Ele não fica obsoleto, ou ele não fica inútil, vamos colocar dessa maneira. Ele serve pra uma copy que virou uma campanha. E aqui tem uma outra parte que é a cereja do bolo. Muitas vezes, esse conteúdo que você usou para vender o seu produto, ele fica tão bom, tão refinado, que ele vem para a última fase. Acaba se tornando em novos produtos. Então, muitos dos conteúdos que eu comecei a criar para vender meus produtos antigos, vamos colocar assim, eu comecei a falar, nossa, esse assunto que eu abordei, esse ângulo que eu tratei, ele poderia virar um produto. O próprio Clube dos Produtores. Eu fiz uma palestra para vender o Expert Vendas Online, onde eu falava sobre consultoria para produtores digitais. E eu comecei a falar sobre a importância de criar novos produtos, sobre as perguntas dos processos, sobre a estratégia, sobre o ciclo de vida de um produto. Quando eu terminei aquela campanha, eu falei, eu acho que eu tenho um conteúdo pronto para um novo produto. E foi aí que eu criei o Clube dos Produtores. Então a última parte é que muitas vezes, com o teu conteúdo, você cria uma copy, que você cria uma campanha que surgem novos produtos. E essa é uma baita oportunidade para você levar em consideração e para você aproveitar. Mas tudo isso parte de uma copy. Tudo isso parte da tua habilidade realmente de conseguir colocar dentro de uma mensagem só, dentro de uma estrutura só, aquilo que você precisa realmente para gerar vendas para tua empresa, aquilo que você precisa para gerar um fechamento, para gerar um resultado muito mais interessante para o teu negócio, para que você possa realmente dar o próximo passo e avançar com muito mais qualidade para aquilo que você quer fazer. Então aqui eu falei de estratégia, mas a base, a essência dessa estratégia que envolve conteúdo, ela é realmente a copy. Porque quando você aprende a escrever com mais qualidade, com mais persuasão, com mais estratégia, com mais planejamento, você consegue ter uma visão completa. E muitos copywriters, eles sabem até escrever, mas eles não entendem de estratégia. Eles só sabem entregar um vídeo de vendas, uma carta de vendas, mas eles não conseguem ter essa visão. Desde o conteúdo, desde uma campanha e muitas vezes até um novo produto. Beleza? Show de bola? Bom, então vamos lá. Deixa eu falar pra você agora sobre a formação de copywriters. Que a minha formação de copywriters, né, a formação de copywriters do Nathanael Oliveira, é exatamente a união de todos esses pilares aqui. A união do pilar estratégia, a união do pilar planejamento e a união do pilar copy, que envolve também, em muitos casos, a parte das campanhas. Então eu criei uma formação para ser algo bem completo nesses dois aspectos. Como que eu ensino as pessoas a irem para esse nível máximo de copy, que é o que eu chamo de copywriter 5 estrelas, aquela pessoa que vai escrever com nível de excelência lá em cima, mas ao mesmo tempo uma pessoa que saiba estratégia, que entenda de campanhas, que saiba o que fazer com aquilo que ela criou, com aquilo que ela escreveu. Então nessa formação a gente vai passar desde todos os elementos que envolvem a parte de copy, né, todas essas partes aqui de headline, de promessa, abertura, benefícios, oferta, como é que você faz uma oferta, como é que você faz o fechamento, o momento de usar testemunho, o momento de não usar, todos esses elementos de uma copy mestre, tudo isso a gente passa dentro dessa formação. E aquela campanha eu falei, eu acho que eu tenho um conteúdo pronto para um novo produto. E foi aí que eu criei o Clube dos Produtores. Máximo de copy, que é o que eu chamo de copywriter 5 estrelas, aquela pessoa que vai escrever com nível de excelência, um chat também para você conversar com a equipe, eu quero conversar com a equipe sobre o programa, bem completo nesses dois aspectos.
Como que eu ensino as pessoas a irem para esse nível máximo de copy, que é o que eu chamo de copywriter 5 estrelas, aquela pessoa que vai escrever com nível de excelência lá em cima, mas ao mesmo tempo uma pessoa que saiba estratégia, que entenda de campanhas, que saiba o que fazer com aquilo que ela criou, com aquilo que ela escreveu. Então nessa formação a gente vai passar desde todos os elementos que envolvem a parte de copy, né? Todas essas partes aqui de headline, de promessa, abertura, benefício, oferta, como é que você faz uma oferta, como é que você faz o fechamento, o momento de usar testemunho, o momento de não usar, todos esses elementos de uma copy master, tudo isso a gente passa dentro dessa formação. Mas eu também falo sobre campanhas, eu também falo sobre estrutura, eu também falo sobre modelos de planejamento semanal, por exemplo, quando que é o momento de você lançar um produto novo, quando que é o momento de você criar um bônus novo, quando que é o momento de você criar uma estratégia diferente. Então eu mostro os bastidores desses dois aspectos, não só da escrita persuasiva, mas também do processo de você então ter a oportunidade de transformar copy em uma estratégia de vendas para a sua empresa. Então tem muita coisa bacana, muita coisa interessante para te ajudar nesses próximos passos. Vai ficar o link aqui, você